Olá, pessoal, dando continuidade então à nossa aula sobre o sistema respiratório, né? Nós vamos continuar lá de onde nós paramos, né? Que era sobre a hematose, que é as trocas gasosas propriamente dita. Então, nós vimos aí sobre o sistema respiratório, comentamos sobre a anatomia dele, a diferença dos tipos de respiração, né? Pulmonar, que é aquele fato de trocar mesmo gás carbônico e oxigênio dentro do pulmão, né? Com o sangue passando ali, e vimos a respiração celular, que não é o sistema respiratório, são as células, né, que vão fazer lá na mitocôndria o ciclo de Krebs, que nós vimos, ou o ciclo do ácido tricarboxílico, que era para gerar ATP para esse ser, né, para esse indivíduo, para esse animal. E aí, então, são duas coisas diferentes. Quando falamos de sistema respiratório, já frisamos que isso é respiração pulmonar. Comentamos sobre a anatomia desse sistema, né? Que era composto por narinas, essas narinas podiam ser diferentes, de um animal para outro, cavidade nasal, né? Que era um direcionamento desse ar, tinha cílios ali que o bulbo olfatório ia ser formado, que mandava aquela mensagem lá para o cérebro para reconhecer o cheiro, além de que, né, aquela irrigação, aqueles capilares que passavam em cima da cavidade nasal mandavam o sangue para o cérebro, também resfriavam aí esse sangue, e em contrapartida aqueciam o ar que chegava no pulmão. Temos da faringe, né, que era aquele órgão comum ao sistema digestório e respiratório, laringe, onde tinham as cordas vocais, traqueia, né, que era aquele tubo em forma de C cartilaginoso que impedia o colapso da via, né, e que esse ar ia passar, então era uma via de acesso ao pulmão. Os brônquios, né, que era a bifurcação da traqueia, e os bronquíolos, a bifurcação dos brônquios, e ali nos bronquíolos nós tínhamos os sacos alveolares e alvéolos que nós comentamos. Então falamos de narinas e cavidade nasal, né? Vimos aí então todas essas estruturas detalhadamente. A glote e a epiglote, né, que impediu o engasgamento, traqueia e bronquíolos, alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose propriamente dita, né? Então, nos bronquíolos já acontece porque já é uma pele mais fina, porém, efetivamente mesmo é considerada lá nos alvéolos. Pulmão e pleura. Então, pleura nós vimos que são aqueles pacotes, né? Dois aí que envolvem o pulmão. Na verdade, tem um líquido entre essas membranas serosas, né? É como se fosse, por exemplo, uma mesa de vidro. Quando você joga um pingo de água nela e coloca um outro vidro em cima, é difícil, né? Você conseguir separar aqueles vidros. A pleura, ela acontece exatamente isso. Ela é para impedir o colapso do pulmão, né? Então, a diferença de pressão ali forma uma pressão muito negativa. E isso impede que esses pulmões colhem. Imagina se o pulmão colasse, não ia mais entrar ar, né? Assim, por isso que a traqueia também é daqueles anéis cartilaginosos. Daí vimos os ciclos respiratórios. Então, o ciclo respiratório é um ato de você inspirar e expirar, né? Então, na inspiração acontece o aumento do tórax, diminui ainda mais a pressão lá dentro do pulmão e isso faz com que o ar entre automaticamente. O diafragma era deslocado para baixo, né, aumentando então o espaço do pulmão, e quando o diafragma se deslocava para cima, né, quando ele relaxava, ele expulsava aquele ar que estava lá dentro. Então nós vimos aí dos músculos inspiratórios e expiratórios. Vimos exatamente o que eu acabei de falar, o diafragma descendo, né, a caixa torácica expandindo e o ar entrando. E para expiração, o contrário, né? O diafragma subindo, ó, a caixa torácica voltando ao seu tamanho e o ar saindo automaticamente. E aí nós tínhamos parado no tipo de respiração e estágios da respiração. Então a respiração, quando ela é abdominal, a gente, observando o abdômen do animal, a gente consegue ver aqueles movimentos visíveis e predominantes, né? Porque o ar está entrando e saindo. Então, naquela cavidade torácica, né, o abdômen também acaba mexendo. Então, a inspiração e a expiração fazem com que esses movimentos sejam visíveis, né? E aí a respiração ela pode ter diversos estágios. Então, se esse ser vivo estiver em eupneia, ela vai estar normal, sem desvios. Se esse indivíduo apresentar dispneia, ela vai fazer uma inspiração profunda no meio dessas inspirações e expirações normais, ou seja, parece que ela não está oxigenando o suficiente, daí esse ser vivo faz, né, um esforço aí, uma inspiração forçada no meio dessa respiração.
Hiperpneia. Hiperpneia é quando esse ser vivo precisa aumentar a sua ventilação, ou seja, vai aumentar a profundidade e a frequência, né? O esforço físico faz isso, então quando esse ser vivo faz muito esforço físico, você vê que ele precisa aumentar a sua frequência respiratória. Isso não necessariamente se ele fez um esforço físico, mas pode ser, por exemplo, uma doença, né? Então, a necessidade de ventilar mais esse ser vivo, trocar mais, fazer mais essas trocas gasosas, né, para gerar mais energia, faz com que essa frequência aumente a ventilação. E a polipneia é uma respiração rápida e superficial. Então, sabe aquela quando o ser vivo está farejando, que a gente fala, que ele dá aquela respirada bem curtinha e superficial. E a apneia, a gente ouve falar muito em humanos, né? A apneia do sono, por exemplo, é quando causa uma interrupção por um tempo prolongado, né, dessa respiração. Então, só para constar aí que essas anormalidades, elas podem ser por um excesso de exercício físico, né, que esse ser vivo vai fazer, ou elas podem indicar até alguma doença. Então, a frequência respiratória e cardíaca são indícios, né, de que algo está fora da sua normalidade. E aí nós temos os volumes respiratórios. Então, o nosso pulmão, o pulmão de qualquer ser vivo, né, ele tem que tem pulmão, ela tem aquela capacidade de encher e esvaziar. Então, ele tem uma capacidade que chama-se volume corrente, que é aquele volume dentro da normalidade. Então, é a quantidade de ar que entra e sai normalmente, né, ela preenche uma quantidade aí do pulmão, que é chamada de volume corrente. Então, ela é bem aquela linha lá do meio, aquela linha curtinha. Ela enche e esvazia, enche e esvazia. Então, o pulmão fica enchendo e esvaziando durante um ciclo respiratório, né, uma inspiração e expiração, e é aquela taxa normal. Então, quando esse ser vivo está lá naquele nível basal, não está sofrendo nada de estresse, o volume corrente é a quantidade que o pulmão está enchendo e esvaziando. E aí, tem um volume chamado de reserva inspiratório, ou seja, sempre tem uma reserva dentro do pulmão, porque se esse pulmão esvaziasse 100%, essa via poderia ser colapsada, ou seja, o pulmão poderia colar. Então, mesmo que você faça uma expiração, né, tire o máximo ali de ar que você consegue tirar, ainda sobra esse volume de reserva. E continuando, então, volume de reserva expiratório. Então, assim, quando você inspira, você consegue encher o seu pulmão, você ainda tem uma capacidade de expirar além do que aquilo que seria o volume corrente e o volume normal. Então, se eu quiser fazer um ciclo respiratório, né, encher e esvaziar meu pulmão dentro da normalidade, se eu forçar essa expiração, eu ainda consigo fazer com que aumente aquela capacidade. Então, olha só, ali no gráfico a gente consegue ver, ó, que tem um volume de reserva expiratória, ou seja, dentro de um volume corrente normal, uma inspiração e uma expiração, tem um espaço ainda reservado, né, essa reserva para expiração. Se eu quiser inspirar mais, eu consigo, assim como se eu quiser expirar mais, né? Então, é a quantidade que ainda pode ser expirada depois do volume corrente. Ou seja, enchi e esvaziei meu pulmão, eu ainda consigo assoprar e tirar mais ar dentro do meu pulmão. Então, ela fica ali naquela reserva. Eu faço um ciclo inspiratório, né, inspiro e expiro. Quando eu expirar, eu ainda consigo assoprar um pouco mais de ar. Claro que isso vai dar uma tontura, porque vai desoxigenar um pouco o corpo, mas esse animal ainda consegue, ainda tem uma capacidade de ar guardada lá dentro do pulmão. E o volume residual, né, ainda depois que eu fizer essa expiração forçada e tirar o máximo de gás de dentro do meu pulmão, ainda vai sobrar lá um volume de resíduo, né, para que essa reserva aconteça e fique lá guardada, né, para impedir que esse pulmão cole. Então, nós temos o volume corrente, né, dentro de uma inspiração, é a normalidade, é a quantidade de gás que entra e que sai. Volume de reserva inspiratório, ou seja, inspirei e expirei, eu consigo ainda fazer uma inspiração forçada, então eu consigo encher mais o meu pulmão. Uma expiratória, eu consigo ainda soltar mais ar de dentro do meu pulmão, e o volume residual não vai sair, vai ficar lá guardado, né, impedindo que esse pulmão cole. Então, a gente consegue ver isso no gráfico, né, o volume corrente é aquela linha do meio, volume de reserva inspiratório, aquelas para cima, né, e o volume de reserva expiratório, aquelas linhas um pouquinho para baixo, né, do centro ali. E o volume residual tá ali para baixo, em rosa. Frequência respiratória. Então, uma frequência respiratória é o número de ciclos por minuto, ou seja, a quantidade de vezes que nós enchemos e esvaziamos o nosso pulmão. E isso é diferente para os determinados seres vivos, né?
é um excelente indicador de estado de saúde, porque ele pode ser afetado por várias coisas. Então, por exemplo, o grau de preenchimento digestório. Quando, vamos supor, os humanos aí, quando nós enchemos o nosso sistema digestório, o que acontece depois do almoço? Acontece que dá aquele sono. Por quê? Porque a grande quantidade, né, de coisas que o corpo tem para fazer a digestão daquele alimento que a gente comeu, faz com que a gente precise ter mais energia. Então, essa frequência respiratória, por exemplo, ela pode ser alterada pelo grau de preenchimento digestório. Então, fica difícil lá, né, a digestão, demandando mais gasto energético. Tamanho do corpo, né, então isso vai influenciar a idade desse ser vivo. Exercício, então se esse ser vivo fizer um exercício muito grande, ele vai começar a aumentar sua frequência respiratória, porque está acontecendo um gasto energético maior, ele precisa oxigenar mais para produzir mais energia. Temperatura do corpo, né? Então, em estado de febre, por exemplo, nós vimos que a hiperpneia ou ansiedade faz com que aumente a ventilação, e isso faz com que a frequência cardíaca aumente. Então, por exemplo, se esse indivíduo tiver febre, que ele vai apresentar hiperpneia, essa presença cardíaca, essa presença respiratória, essa frequência respiratória, ela vai aumentar. Gestação também vai fazer com que essa frequência respiratória aumente. Imagine um ser vivo que está lá no final da gestação, um mínimo de esforço que ele faça já é bem mais difícil do que se ele não estivesse gestando, né? E a saúde do animal. Então, quando o veterinário vai analisar esse animal, a primeira coisa que eles vão fazer é ouvir o coração e o pulmão, porque qualquer barulho diferente, nós vamos ver ali para frente, vai indicar que está acontecendo algum problema, né? Por exemplo, a febre, uma infecção já iria alterar essa frequência respiratória. Então, as frequências respiratórias comuns, né? Nós temos uma tabelinha aí ao lado. Sons pulmonares. Então, quando a gente vai ouvir o pulmão, chama-se ausculta, né? Então, auscultar é ouvir o barulho do pulmão com um estetoscópio. Então, quando a gente ouve o barulho do pulmão, a gente ouve os sons do ar passando, né, pelas vias que vão trazer o ar para o alvéolo, onde vai acontecer as trocas gasosas. Então, quando você está ouvindo o pulmão, você está ouvindo a traqueia e os brônquios, ou seja, é o ar passando por aquelas vias, né, para chegar lá no pulmão e fazer aquelas trocas gasosas. Então, quando o veterinário está ouvindo esse som, é o som do ar passando pela traqueia e brônquios. E um som respiratório, então, acompanha o movimento do ar, né, dentro daquela árvore que vai se formar lá no pulmão. Então, o que acontece? Você vai ouvir o ar passando pela traqueia e pelos brônquios. E aí até chegar lá naquela árvore, né? Que o nosso pulmão ele é em formato de árvore, porque aquelas ramificações são gigantescas, né? Então, alvéolos ali tem muitos, muitos mesmo. E aí, sons adventícios, sons anormais, querem dizer que tem algum problema respiratório, né? Isso vai indicar doenças. Por exemplo, a presença de muco, o excesso de muco ali dentro daquelas vias, né, da traqueia e dos brônquios, vai fazer com que aquele barulho, que aquela passagem de ar seja dificultada, e esse barulho que o veterinário vai ouvir vai ser diferente. E aí vai dar um diagnóstico, né, e o animal vai precisar ser medicado, por exemplo. Então, sons diferentes já indicam doenças respiratórias, né, que algo está acontecendo. Então, sons diferentes vão indicar essas doenças respiratórias, diferença de frequência também vai indicar algum problema, né, para esse animal. E aí, então, né, uma ventilação pulmonar, como nós comentamos antes, que esse ser vivo precisa ventilar mais, né, ventilação é um processo de inspiração e expiração, né, como se fosse uma frequência aí. E aí, o que acontece? Quando esse ar chega lá no alvéolo, desse alvéolo, o oxigênio que chega lá dentro vai ser trocado pelos capilares. Então, nós comentamos antes que o alvéolo, eles são como se fossem um monte de bolinhas penduradas lá, né? Como geralmente nas aulas a gente compara ele como um cacho de uva, né? Então, os bronquíolos são aquelas onde as uvas estão inseridas. Então, na verdade, como se uma uva tivesse cheia de fiapos aí na volta, né? E esse gás, quando ele chega ali, vai fazer uma troca com os capilares que estão enrolados nesse alvéolo. Então, esses capilares são tão finos que fazem troca por diferença de pressão, né, de oxigênio e de gás carbônico. E aí, se isso está acontecendo, calor, né, e esse calor, ele
vai fazer com que essa frequência respiratória acabe aumentando. Então, esse ser vivo vai ofegar se ele estiver fazendo um exercício muito grande, né? E aí, então, o fato desse ser vivo ofegar, por exemplo, é fazer essas trocas de calores. Então, além de você ter essa troca respiratória, né, de gás carbônico e de oxigênio, a ventilação pulmonar, ela também é um método aí desse ser vivo trocar calor. Então, a gente mesmo também, quando estiver com muito calor, vai aumentar a sua frequência respiratória para dissipar calor, né? Visto que no ar a gente não inspira só gás carbônico e oxigênio, né? A composição do ar é outros gases além disso, e além de uma coisa que é chamada de vapor de água, né? O vapor de água vai fazer com que esse ar aí, então, entre não tão seco, né? Até quando a gente está em um período de seca muito grande, se fala muito, por exemplo, as pessoas já têm uma dificuldade de respiração um pouco maior. Então a gente vê muitas pessoas quando o ar está muito seco, tem que fazer inalação, por exemplo, né, para trazer essa umidade para dentro do corpo, que ela é muito importante. Pressão pulmonar. Então o que acontece? A pressão dentro do pulmão, ela é uma pressão bem negativa. E aí, quando você aumenta o tamanho dessa caixa torácica, né, quando o diafragma se contrai e abaixa, diminui ainda mais a pressão desse pulmão. E aí, por uma diferença de pressão, né, esse ar vai entrar automaticamente dentro do pulmão. E aí, nessa foto, nós temos uma particularidade que eu não tinha comentado antes. Se a gente reparar os nossos pulmões, aí, esses dois pulmões colocados nessa foto, se a gente vê o pulmão direito, ele é dividido em 3 pedaços. O pulmão esquerdo, ele é um pouco menor, ó, dividido só em 2, porque ele tem aquele buraco no meio, né, que é o que vai abrigar o coração. Então, tem um pulmão nosso que é maior, que é o pulmão direito. Então, o que acontece? A pressão lá na pleura é sempre negativa, né, em relação à atmosfera. Isso já faria com que o ar entrasse ali automaticamente, né, forçando o empuxo. Eu sempre dou aquele exemplo, como se quando você coloca demais um líquido na mão, por exemplo, um shampoo. Se você quiser fazer com que aquele líquido volte para dentro do pote, você tem que tirar todo o ar que tem dentro daquele pote. Quando você colocar ele na mão, ele já, por diferença de pressão, vai fazer com que aquele líquido volte. Isso acontece com o ar no pulmão. Então, o aumento da cavidade torácica, né, quando aqueles músculos intercostais vão se contrair, vai diminuir ainda mais a pressão, fazendo com que o ar entre ali automaticamente. E aí vai acontecer a troca de gases, a hematose. Então, nós temos ali a figura de um alvéolo, né? E esse alvéolo ali, deu um zoom, está aumentando e tem um capilar circundando ele. Então, nós temos o CO2, né? Que é o gás que vai ser expirado. E nós temos o oxigênio, que é o gás que vai ser inspirado ali dentro do alvéolo, né? Então, o CO2 está em azul, em vermelho está o oxigênio. Olha a diferença de pressão. Então, os capilares que vêm chegando ali no alvéolo, eles vêm carregados com CO2. E os capilares que depois que passou pelo alvéolo estão indo carregados de O2, né, de oxigênio. Então as trocas elas acontecem pela parede do alvéolo, né, e bronquíolos, mas principalmente alvéolo respiratório, por diferença de pressão. Então essa diferença de pressão é uma difusão simples que acontece. Então como o ar ambiente está com uma pressão muito menor do que lá dentro do alvéolo, ele vai fazer essa troca automaticamente, né? Então o ar que está dentro do pulmão, como ele está com bastante quantidade de CO2, ele vai devolver aquele CO2, né? Porque o alvéolo está pobre em CO2. E como o alvéolo está rico em O2 e o sangue está pobre em O2, né? O O2 vai entrar para esses capilares e vai passar. Então, isso é um processo de difusão simples, né? Por diferença de pressão. Então, nós temos aqui, ó, nessa figura mostra exatamente isso. Né, dentro lá ali nós temos um alvéolo, né, o ar inspirado, olha só o ar inspirado, a pressão de oxigênio que tem no ar inspirado, 160, né, milímetros de mercúrio, que é essa unidade de medida que a gente mede pressão. E olha lá dentro do capilar lá, ó, sangue venoso, olha a diferença de pressão, o oxigênio dentro desse sangue venoso tem 40 milímetros de mercúrio. Então, se fora está vindo com 160, dentro tem 40, essa difusão vai acontecer facilitadamente, sem gasto energético. E aí, então, olha a quantidade de CO2 que tem fora, apenas 0,23, né? Dentro do sangue venoso tem muito, ó, 45. Por isso que ele vai
sair de dentro desse capilar. Então, ali nesse capilar, nós temos representados aquelas bolinhas vermelhas, né, que são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, que é onde o oxigênio vai ficar aderido e vai ir, né, para as células, né, para os tecidos, para onde ele for designado aí pelo corpo. Já o CO2 também pode se ligar às hemácias, porém eles têm afinidade de ser difundidos no plasma, então por isso que ele está mostrando fora ali das hemácias, né? E ali na hemácia tem aquele HB, né, que é a hemoglobina, que é aquele pigmento que dá cor vermelha ao sangue, é esse pigmento que se liga ao oxigênio, então ele vai levando o oxigênio colado nas hemácias. Então olha lá, o capilar vinha cheio de CO2, né? E aquele CO2 foi jogado para fora, lá para dentro do alvéolo. E lá dentro do alvéolo nós tínhamos o O2, o oxigênio, que se ligou à hemácia e a hemácia está indo embora, né? Colada aí com suas partículas, suas moléculas de oxigênio. Então o sangue que era chamado venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, foi-se embora chamando-se de sangue arterial, ou seja, sangue rico em oxigênio. Então podemos ver que o capilar vinha um pouquinho azul ali, e está indo embora vermelho, né? Porque, como nós comentamos antes, nas literaturas eles são representados assim: sangue arterial em azul, sangue venoso em azul, sangue arterial em vermelho. Então, no próximo slide, eu só expliquei o que estava acontecendo ali, deixei escrito para entender bem o que nós vimos ali no slide anterior, né? Então, na verdade, né, o corpo não precisa fazer força, porque o oxigênio no ar, né, está numa pressão maior, ó, 160, enquanto lá nos alvéolos, né, está menor. E o gás carbônico nos alvéolos está maior e fora está menor. Então vai ser por uma diferença de pressão. Se fora o oxigênio está 160 e dentro está 104, ele vai entrar automaticamente. E o gás carbônico, se fora está 40 e dentro está 0,15, ele vai sair automaticamente, né? Então, só aqui está explicando o que nós vimos lá no slide anterior. E aí, para concluirmos, nós temos um espaço morto que nós chamamos. Então, dentro do sistema respiratório, nós temos as vias de acesso, ou seja, quando o ar entra lá na narina, ele vai passar pela cavidade nasal, vai passar pela faringe, pela laringe, pela traqueia e pelos brônquios. Nesse espaço não acontece trocas gasosas. Nós vimos que as trocas gasosas, elas só acontecem lá nos bronquíolos, né, em menor quantidade nos alvéolos. Então, esse espaço, essas vias aéreas, aí, até chegar lá onde ocorrem as trocas gasosas, nós chamamos de espaço morto. Então, no volume corrente, lembra que era volume corrente, uma inspiração e uma expiração normal? Entram aí, por exemplo, no humano, 500 ml de gás. Esses 500 ml, 150 vão ficar nas vias, não tem trocas gasosas. Então, ela tem aí uma reserva chamada de ventilação do espaço morto. Então, desses 500 ml, não vão chegar os 500, né? 150 vão ficar presos nessas vias aéreas onde não ocorrem trocas gasosas. E apenas 350 vão chegar lá nos alvéolos para essas trocas gasosas. E lembra que eu comentei que tinha um volume residual, então que impedia que essas vias se colapsassem? Se eu fizesse aquele meu volume de reserva expiratório, ou seja, depois que eu expirei o ar, continuasse soprando ainda mais até sair toda aquela reserva que tinha dentro do pulmão, não ia sair 100% do ar, porque existia o volume residual, que era lá naquele gráfico, aquela parte rosinha embaixo. Ou seja, o pulmão sempre vai ter, junto com um líquido lá, né, dentro desse pulmão, 1,2 litros de ar guardado para impedir que esse pulmão se colhe. Então, esse vai ser o volume residual. E o volume que vai chegar lá, que vai acontecer as trocas gasosas dentro do alvéolo e bronquíolo, são apenas 350 ml. Então, uma coisa que eu sempre comento, né, de respiração boca a boca, por exemplo, se nós estamos expirando o ar dentro para encher o pulmão de uma pessoa, né, que não esteja oxigenando, o ar, ele deveria já estar pobre em oxigênio, porque ele estava lá dentro do nosso pulmão. Mas, na verdade, o que vai oxigenar essa pessoa que está sem oxigenação vai ser aquele volume de gás que fica ali no espaço morto. Porque esse volume de gás que ficou no espaço morto não teve trocas gasosas. Então, ele vai chegar lá naquela pessoa rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Então, espero que tenham entendido. E a partir de agora nós temos novidades, né, nas nossas aulas remotas. No horário da aula, né, que seria quinta-feira, os 2 primeiros horários, eu vou mandar para vocês, quando eu coloco esse plano de ensino que eu coloco antes, eu vou mandar para vocês um link
né, de uma reunião, e vou mandar também para alguém da sala colocar no grupo, né, acho que o Matheus, que eu tenho o número do Matheus, e aí quando eu passar para ele esse endereço dessa reunião e o horário, que vai ser 7 horas sempre, vocês podem entrar lá no Meet, né, que eu vou passar para vocês esse link, e eu vou estar lá disponível para tirar dúvidas, para explicar alguma coisa dessas aulas que ficou com dúvidas. Então não entendi o que é espaço morto, por exemplo. Eu vou estar lá disponível para explicar para vocês, ou também se tiver algumas questões, por exemplo, vou passar questões sobre o sistema respiratório. Fico lá para responder junto com vocês. Também vocês podem assistir essa aula naquele horário que eu tô lá. Não entendi tal coisa, eu vou estar lá explicando para vocês para o melhor desempenho, né, das atividades. Então, até breve, espero que estejam todos bem.